Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Nós vamos entender que a vida do intercessor, ela é cíclica, ela é uma vida de ciclos. E nós não podemos, obrigado André, nós não podemos errar no ciclo e no entendimento do ciclo. Porque você precisa entender que você tem uma posição, e a posição que você ocupa como intercessor é uma posição estratégica de Deus. Deus, Ele conta com você como parte do seu exército, como conta com os anjos, com os arcanjos, com os serafins e com os querubins. Pastor, você está colocando a gente num nível muito elevado. Mas se o povo da terra não orar, será que Deus interfere na terra? Se todo o povo de Deus falar, não vamos mais orar, qual será o destino do planeta? Irmãos, irmãs, a terra só não implodiu ainda, não sucumbiu, não acabou, porque existe uma igreja que ora. Pensam que a camada de ozônio é o que protege o planeta, mas eu quero afirmar para vocês: o que protege o planeta é a camada de intercessão. Por isso o intercessor tem que ser um servo, uma serva saudável, cheio da presença de Deus. Então, por isso o intercessor, a intercessora, tem que ser saudável, sarado, estabelecido para guerrear, para continuar a guerrear, para trazer a proteção do Senhor para esse planeta, para milhares de pessoas. Então a nossa postura como intercessores, ela não é uma postura partidarista. O que é uma postura partidarista? É uma postura direcionada apenas para o meu quadrado, apenas para a minha realidade, apenas para a minha família, apenas para a minha igreja, apenas para o meu contexto, para a minha escola. Não. Embora oremos e devemos orar por todas essas realidades contextuais, a nossa postura é uma postura de reino, é uma postura de governo, é uma postura de canal de Deus, para que a doçura do Espírito Santo permeie as nações da terra, para que a glória do Senhor e a mão do Senhor governe todas as coisas. Então nós temos que ser saudáveis. Não basta só construir, como falamos no primeiro dia. Precisa revisar os fundamentos, como falamos ontem. E agora precisamos entender os ciclos. Porque se construirmos o fundamento, revisarmos o fundamento e não discernirmos o ciclo, a nossa intercessão pode ser inviabilizada. Aqui no texto de Eclesiastes, capítulo 8, a partir do versículo 5, os versículos 5 e 6, dizem assim: quem guardar o mandamento, repita comigo, mandamento, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Vamos ler de novo? Versículos 5 e 6. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal,
E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Tem duas coisas interligadas nesse texto: tempo e juízo. E quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, porque ele vai discernir o tempo e o juízo. E o que é o juízo? É a forma, é a justiça. Lembram da coluna mais importante das 4? A justiça. As outras 3 são extremamente importantes, mas as 3: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sem a justiça não tem todas as coisas acrescentadas. Porém, se buscarmos a justiça, todas as outras 3 não serão estabelecidas. Se eu encontro a justiça me leva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entende isso? E interessante que o Senhor Jesus tem um trocadilho com os apóstolos, que ele disse assim: muitos dos últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Deus, ele tem os seus processos. Deus é sistemático, amados. Com Deus não tem meio termo. Ou é do jeito que ele pensa, que ele planeja e que ele determina, ou simplesmente não é. E nós estamos interessados em descobrir o que Deus planeja, o que Deus determina, porque nós queremos ver acontecer. Amém ou não amém? Amém. Por isso temos que ter a interação de vida completa na presença do Senhor. E precisamos discernir esse tempo, esse modo das coisas acontecer, e discernir esse juízo. E quais são as prerrogativas do juízo de Deus? O que embasa as sentenças de Deus? O que faz com que Deus libere ou não libere? Amados, Deus quer ser compreendido por nós. Deus quer que nós entendamos o que Ele pensa, como Ele pensa. Por isso o versículo 6 diz: porque para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Deus quer remover as nossas misérias através da sua justiça estabelecida, construindo os seus ciclos de purificação. E Deus dá tempo para o homem se conformar ao seu ciclo de purificação, a sua forma de purificar, a sua maneira de estabelecer. E a sabedoria de Deus traz para nós a oportunidade de adentrarmos nesse universo de Deus e desenvolvermos a nossa vida, trabalharmos o nosso dia a dia para nos tornarmos parceiros de Deus. Existiu um homem no Velho Testamento que foi Daniel. Daniel era um príncipe judeu, estava em Israel quando Israel foi tomado por Nabucodonosor. A nação de Israel estava corrupta, as colunas foram contaminadas e a casa caiu. Como a casa de Israel caiu? Vamos voltar em Davi, guerreiro, conquistador, fez tudo certo, construiu um reino poderoso para Deus, morreu. Salomão assumiu o reinado de seu pai Davi. Começou muito bem, oferecendo 1000 sacrifícios no monte para Deus. Recebeu sabedoria, desenvolveu sabedoria, construiu
próxima ministração. Estabeleceu, criou escudos de ouro, uma riqueza incontável, estava tudo certo. Mas Salomão não entendeu o ciclo que ele mesmo falou sobre. Porque quem falou que o sábio discerne o tempo e o juízo, porque a miséria do homem pesa sobre ele, foi o próprio Salomão. Mas ele falou isso depois de ter errado no processo, depois de não ter discernido o ciclo. E como ele não discerniu o ciclo de Deus, não o ciclo do homem, ele escreveu isso para que as futuras gerações passassem a discernir, porque ele tinha feito um estrago muito grande. E como termina a vida de Salomão? Salomão, o rei mais admirável que Israel teve, deixou um grande problema para o seu filho. Porque depois que Salomão morreu, o povo de Israel chegou para Roboão, seu filho, e disse para ele assim: o seu pai impôs um jugo muito pesado sobre nós, que nós não estamos conseguindo carregar. Alivia o jugo de sobre nós. Salomão estava conduzindo uma nação insatisfeita e infeliz. Por quê? Ele perdeu o tempo de Deus. Ele entregou a sua vida à adoração a outros deuses. Ele se casou com 300 mulheres e trouxe para sua casa 722 concubinas. Ele fez uma verdadeira bagunça no seu interior, e essa bagunça transportou-se para a nação, e a nação ficou confusa. E quando ele morre, Israel é dividido. E depois que Israel é dividido, os reis do norte, os reis do sul, como nós abordamos um pouquinho sobre Asa ontem, começam a fazer muitas besteiras. E os fundamentos da vida espiritual de Israel vão de mal a pior. E aqueles reis conseguem destruir tudo que Deus construiu. E no final desse tempo, vem Nabucodonosor e queima Jerusalém, destrói a cidade, derruba o templo, acaba com tudo. Obrigado, meu amado. Nabucodonosor representa, na conotação espiritual, Satanás, quando ele destrói. Mas entenda uma coisa: Satanás só destrói aquilo que não tem mais a presença de Deus. Satanás não pode destruir a sua vida quando você está ajustado na presença de Deus. Satanás não pode destruir os meios aonde você está envolvido, igreja, família, trabalho, quando nesses locais existem pessoas que oram. Amados, eu já vi empresas de patrões incrédulos saírem da falência porque 2 funcionários cristãos foram para o banheiro bater o joelho no chão. O que protege o planeta Terra, entenda quando eu estou falando planeta, não é só físico, é físico e metafísico, ou seja, é o que nós vemos e o que nós não vemos. O que protege é a oração. A oração tem uma importância que nós fazemos um pouquinho de ideia, mas ela é muito mais importante do que isso. E esse rapaz, Daniel, estava nesse contexto. A nação estava destruída, porque não tinha mais essência de Deus. E Israel foi levado para o cativeiro babilônico. 70 anos foi a palavra que Deus deu: vocês serão levados para o cativeiro babilônico. E 70 anos ficaram ali. Porém, quando existe mente e discernimento para entender o tempo e o juízo, abre-se os portais espirituais
espirituais, para que a oração consolide o que já foi discernido por meio de um relacionamento com Deus. E Daniel tinha um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E ali dentro da Babilônia, ele começou a se destacar. E o rei teve um sonho que ninguém conseguia compreender. E esse rapaz, advindo de uma terra destruída, mesmo com todos os traumas, mesmo com todas as dores, mesmo com todo o desgaste que o abandono espiritual que a sua nação tinha gerado na vida dele, ele não deixou de buscar ao Senhor. Lembra que no primeiro dia eu falei para vocês que o intercessor, ele altera os processos? E Daniel estava ali na Babilônia como um homem com a sua alma amassada, arrancado do lar, mãe, irmãos, familiares, arrancado da adoração ao Deus verdadeiro, agora dentro de uma terra onde tinha-se muito sacrifício, onde tinha-se muita destruição, muito pecado. Ele não se contaminou com nada disso, porque o meio não define o intercessor. Entende isso? O meio é definido pelo intercessor. Quando você é um intercessor que discerne os ciclos de Deus, o propósito de Deus e o tempo de Deus, você vai desenvolver com Deus relacionamento suficiente para alterar os processos onde você é colocado. E Daniel foi colocado na nação mais corrupta da terra na época. Mas o que Daniel fazia 3 vezes ao dia? Orava. E qual era o conteúdo da oração de Daniel? Eu já parei para pensar algumas vezes. Ele tinha tudo como indivíduo. Ele se tornou príncipe da Babilônia. Quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele foi extremamente honrado. Ele foi colocado como líder dos líderes. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Pelo que ele orava? Eu não vou entrar no pormenor das orações dele, mas eu tenho uma certeza maior: ele orava pela restauração da sua nação. Agora, meus amados, uma coisa é você orar pela restauração de uma nação que está com problemas. Nós temos problemas na política, nós temos problemas na economia, nós temos problemas de segurança pública, nós temos tantos problemas. Outra coisa é orar por uma nação destruída, por uma nação cativa, por uma nação presa dentro de uma nação soberana, que era o Império Babilônico. E por que Daniel orava? Em primeiro lugar, porque ele acreditava, porque ele cria. Em segundo lugar, porque ele discerniu o tempo e o juízo. Deus deixou Israel ir para o cativeiro, mas Deus não deixou de amar Israel. E existia uma profecia antiga, antes de Daniel nascer. E hoje, milhares de anos depois, nós vivemos dentro das igrejas, temos a nossa Bíblia, e muitos de nós não conhecem 2% das profecias que tem aqui. É ou não é, irmãos? Naquela época, era muito mais difícil se conhecer o conteúdo das profecias. Concorda comigo? E ainda mais vivendo numa nação que os textos de Moisés, o Pentateuco, dos antigos escribas judeus eram proibidos. E como Daniel conhecia o conteúdo dessa promessa? Através
do discernimento e do relacionamento com Deus. Pode ter certeza, meu amado, você não precisa saber todas as informações psicologicamente, mas se você tiver relacionamento sério com Deus e uma busca verdadeira na palavra dentro da sua realidade, da sua condição, e você estiver diante de uma batalha espiritual, Deus vai trazer a revelação diante de você. Qual é o princípio? Qual é o juízo? Qual é a legalidade espiritual que você precisa para entrar naquela determinada batalha? Porque todos os princípios estão na palavra de Deus, e Satanás só funciona por meio dos princípios da palavra de Deus. E você precisa conhecer e ter o discernimento do que está na palavra de Deus. O intercessor tem que conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não dá para ser intercessor que não conhece a Bíblia. Sabe por quê? Dá para entrar num campo de guerra sem uma arma? Se você entrar num campo de guerra sem uma arma, o que vai acontecer com você? Vai tomar tiro de todo lado. É ou não é? E qual é a arma espiritual? A palavra de Deus. E a palavra de Deus vai trazer a revelação dos propósitos de Deus. Deus queria libertar Israel, mas só depois de 70 anos. Então quem começou a orar no primeiro ano que eles foram para a Babilônia, podia orar. E orar 5 anos? E orar 10 anos? E orar quantos anos? Agora, será que quem orava no primeiro ano tinha o discernimento do tempo? Se tinha ou não tinha, eu não sei. Mas eu sei que nós precisamos descobrir em Deus, para que possamos nos posicionar nas nossas batalhas de oração. E para que nós possamos nos posicionar e entender que por meio do processo Deus está gerando alguma coisa. Porque existe um grande perigo na vida do intercessor, que é a falta de discernimento do processo. Se você intercede para um processo que Deus quer que aconteça parar, você pode abortar um ideal de Deus. Eu conheci a história de um homem muito amoroso, que um irmão na igreja chegou para ele e falou: eu estou desempregado. E aquele irmão muito amoroso era taxista, e ele tinha acabado de comprar um táxi 0 km. Comprar uma placa que não era barato. Não deu para fazer o seguro daquele carro. Ele estava esperando capitalizar para fazer o seguro daquele carro, para colocar o carro na praça, e estava trabalhando com o seu carro mais velho, porque ele ia ficar com 2 táxis e ia colocar um diarista. E quando aquele irmão falou: estou desempregado, o coração dele se condoeu. Aquele irmão tinha credencial para dirigir táxi. O que ele fez? Pegou a chave do táxi, entregou para o irmão e mandou o irmão para a rua para trabalhar. O irmão saiu. No primeiro dia, ele deu perca total no táxi. Depois, o irmão, sem seguro, você já pensa o que aconteceu, né? O sonho acabou. Aí depois que o irmão fez isso, ele foi orar. Senhor, orar não, né? Reclamar. Por que, Senhor? Esse carro aqui não tinha seguro. Eu tentando ajudar o irmão. E esse irmão que emprestou era um irmão de oração. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus respondeu para ele: meu filho, você me perguntou se eu queria liberar a bênção do emprego para aquele irmão? Meu filho, você atrapalhou o meu processo. Eu poderia prover a vida dele sem emprego. Ele é arrogante e precisava ser quebrantado, e eu tirei o emprego dele para que ele pudesse se tornar um homem melhor. E você me atrapalhou. Eu tive que tirar o seu carro dele.
Entende o problema da falta de discernimento? Entende o problema? Amados, nós precisamos discernir. As demandas de intercessão são infinitas. São ou não são, queridos? São ou não são? São demandas infinitas. Às vezes eu fico atordoado quando eu estou orando, porque tantas pessoas me pedem oração e eu esqueço de anotar. E eu peço perdão a Deus porque eu falo que eu vou orar. Pastor tem esse mal, né? Pastor, ora por mim. Amém, querido, conte comigo, mas eu não anoto. Aí depois eu tenho que pedir perdão, porque eu me comprometi. E aí, fiz errado. Então agora eu tenho lá no meu computador um bloquinho de notas. O irmão pede, eu anoto o pedido rapidinho. Agora com o advento do WhatsApp aí, né? O discipulado está sendo virtual, né? Ora por mim, ora por mim. Sabe o que eu estou fazendo? Eu gravo um áudio. Na hora que o irmão me pede, tem alguns gileadinhos aqui, eu já fiz isso para algum de vocês? Vocês estão aqui? Ainda não, mas tem muitos outros que eu já fiz. Pastor, ora por mim. Eu clico no meu áudio. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão. Uma oração de 40 segundos. Receba e manda. Pelo menos não tenho problema com Deus. É ou não é? As demandas de oração são infinitas. Você consegue se envolver 100% com todas as demandas de oração que chegam até você? Mas algumas Deus quer que você se envolva 100%. Porque você é intercessor. Você é a camada de ozônio espiritual do planeta. E aí, dá para abraçar tudo? O que é que nós precisamos ter? Discernimento de prioridades. Tem causas que vão chegar até você, não se assuste, que não são para você se envolver. 70 anos Israel vai ficar na Babilônia. Adiantava orar no primeiro ano para Deus libertar? Adiantava? Não adiantava. Outras prioridades de intercessão teriam. Como descobrir com qual prioridade se envolver? Eu sei que Daniel descobriu esse tempo. E no tempo certo, ele orou: Senhor, tu disseste que no final de 70 anos o seu povo sairia livre da Babilônia. Lembra-te, Senhor, da promessa que fizeste ao teu povo. Está vendo a intercessão entrando no processo? Está vendo a intercessão entrando no processo? Aí Deus, é hora de responder essa oração. Então, queridos, há um tempo para todas as coisas acontecerem, e quem guardar o mandamento não experimentará o mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. A intercessão nos desgasta. A intercessão exige de nós. A intercessão nos traz demandas de compromisso, envolvimento espiritual, guerras com demônios, liberações de decretos, mudanças de realidades. E existe um ciclo espiritual acontecendo, e quando não discernimos o tempo, intercedemos, oramos e nos desgastamos pelo que Deus diz que espere, e não oramos pelo que Deus diz que ore, e não alcançamos resultados na nossa intercessão. Temos colunas, revisamos colunas, olhamos para dentro de nós mesmos, estamos prontos, saudáveis, vamos para a guerra. Cadê o resultado? Como descobrir os resultados? Como descobrir o tempo para os resultados? Discernindo o tempo de Deus. Como discernir o tempo de Deus? Relacionando-se com Deus, ouvindo Deus, lendo a palavra. Amém ou não amém? Amém. Quem está entendendo fala um amém bem forte. Amém. Você tem uma garantia do Espírito Santo. Você tem direito às recompensas de Deus. Todas as coisas te são possíveis.
Meus amados, não existem impossíveis para Deus. Deus pode todas as coisas. Ele prometeu uma vida abençoada para todos aqueles que alinham a vida com Ele. Porque muitas vezes você está com a sua vida alinhada, digno dessa promessa que Davi disse: o Senhor retribuiu-me conforme a minha retidão e a minha equidade. Está tudo certo, mas você entra em batalhas de oração e não vê respostas de Deus, e isso te confunde, e isso te desgasta, isso te leva a uma prostração, isso te leva a um questionamento constante de até se Deus é realmente com você. Eu estava uma vez ministrando uma aula para líderes, e no meio do fervor da matéria, uma aluna que é pastora levantou a mão e disse o seguinte: estávamos falando sobre essa questão de resposta de Deus, de presença de Deus e de vida alinhada. E ela disse o seguinte: pastor, tem que contar um testemunho, isso deixa? E a nossa escola de líderes lá é meio corrida, às vezes não dá tempo para eu liberar para o pessoal compartilhar testemunho, mas naquele dia eu senti o Espírito Santo falando: deixa ela falar. Eu falei: então fala. Ela falou: eu fui consagrado pastor há muitos anos, e eu tinha questões na minha vida que eu orava, e eu não via resultados de Deus. E eu comecei a reclamar e brigar com Deus. A minha vida está reta, a minha vida está alinhada, está tudo certo, e por que essas situações na minha vida, na minha família, não mudam? E ela disse que entrou numa depressão, numa frustração e num problema com Deus tão intenso, que ela falou assim: eu não oro mais. E ficou 3 anos da sua vida subindo nos altares, pregando e com raiva de Deus. E ela contou aquilo em lágrimas. E ela disse: eu quase perdi a minha vida espiritual porque eu fiquei com pirraça com Deus. Mas depois de muito tempo eu entendi que eu preciso aprender a discernir a mente de Deus. Então você entende que não basta só ter os fundamentos saudáveis, revisar os fundamentos, ter a vida curada, mas você precisa discernir o que está na mente do Senhor. Isso não significa que você não deva orar pelo que você não sabe. Isso significa que você deve ter uma busca constante para que Deus possa trazer o discernimento dele à sua vida. Porque no final de cada ciclo, a vitória tem que chegar. E como saber se esse ciclo está no final ou não? O rei Ezequias foi um bom rei, fez tudo certo, estava doente, e Deus mandou o profeta Isaías ir lá na casa dele e falar com ele: Ezequias, você vai morrer dessa enfermidade. Lembra do texto? Lembra desse texto? Quem lembra? Levante as mãos para mim. Glória a Deus. E o profeta foi lá e falou para Ezequias: você vai morrer dessa enfermidade. E saiu, foi embora. Ezequias virou para a parede e pediu a Deus: Senhor, eu quero viver, eu tenho andado na tua presença, eu tenho sido santo. Olha, irmãos, como isso é sério. Eu tenho sido justo. E aí Isaías estava no meio da praça da cidade. O Espírito Santo chegou para ele e falou: Isaías, volta lá e diz para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Isaías: Senhor, mas só acabou de mandar para falar que ele vai. Isaías, volta e diga para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos, porque eu estou mudando a sentença dele. Ok, Isaías voltou. Está no final do livro de 2 Reis. Chegou lá, Ezequias estava deitado, chorando, reclamando. Ezequias: assim diz o Senhor, mais 15 anos de vida você terá. Ezequias ficou todo feliz. Mandou fazer um emplasto, Deus mandou fazer um emplasto de folha de figo, colocar sobre a ferida de Ezequias. Ezequias foi curado. Ezequias levantou do leito
Ezequias viveu. 2 anos depois disso, Ezequias teve um filho. Qual o nome desse filho? Manassés. Ezequias viveu os 15 anos. No final da vida de Ezequias, veio um homem da Babilônia encontrar-se com ele. A Babilônia ainda não tinha tomado Israel, como eu relatei no começo da ministração. Eu voltei um pouquinho na história. Veio conversar com ele. E ele mostrou para aquele homem tudo que tinha na casa de Deus, na casa do tesouro, onde era a casa do rei. Falou tudo. Foi embora. Quando ele foi embora, Isaías chegou para ele e falou: Ezequias, o que mostraste para esse homem? Ele disse: eu mostrei tudo que tem no reino. Ele falou: assim diz o Senhor, tudo que esse homem viu, ele virá, entrará em Jerusalém, saqueará e levará como despojo para a sua terra. Eu me pergunto, se Ezequias tivesse morto, e outro morrido, e outro rei estivesse no lugar dele, será que o outro rei mostraria para Nabucodonosor o que Ezequias mostrou? Se mostraria ou não mostraria, eu não tenho como saber, mas eu sei que no plano de Deus, nessa época, era para Ezequias não estar vivo mais. Vocês estão entendendo? Aí, sabe o que Ezequias fala para Isaías? Boa é esta palavra. Esqueci de um detalhe. E o profeta diz para ele: ele virá e saqueará tudo, porém isso não será na sua época, será no reinado do seu filho, de um dos seus filhos. Aí Ezequias vira para ele e fala: boa é essa palavra. Em outras palavras, o que acontece depois da minha morte eu não estou nem aí. Eu estou preocupado é comigo. Será que Deus queria que esse homem tivesse vivo nessa época? Essa é a pergunta que fica. Isaías morre, Ezequias morre. O filho dele assume o reinado no lugar dele, com 13 anos de idade, Manassés. Esse menino se torna um dos reis mais corruptos que Israel conheceu. Esse menino traz imagens de Baal, Astarote e Aserá e coloca dentro do templo do Senhor. Esse menino faz culto a deuses. Esse menino destitui o sacerdócio. Esse menino traz povos dos cananeus para misturarem com os povos de Jerusalém. Esse menino é um verdadeiro demônio no reinado de Israel. Esse menino manda partir o profeta Isaías no meio e matar. Esse menino. É pena que nós não temos tempo de mergulhar na história dele. Mas quando você vê lá no livro de 2 Reis, você vai entender melhor isso que eu estou te falando hoje. O que eu entendo com tudo isso? Que a vontade de Deus não era responder àquela intercessão. E a resposta daquela intercessão gerou um prejuízo gigantesco para o futuro de Israel. Se Ezequias tivesse ouvido a profecia e falado: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, um problema enorme teria sido evitado para Israel e as gerações futuras. Então, meus amados, não é só orar, não é só interceder depois de uma vida reta e alinhada. É orar e interceder sabendo e discernindo o ciclo de Deus para cada propósito. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa tem que ser a carta magna de todo intercessor. Vai entrar na batalha de oração? Pergunta para Deus: Senhor, é para eu entrar mesmo? Senhor, é para orar mesmo por isso? Alguém chegou e falou: intercede por mim, ora por mim, clama por mim. Não precisa ser mal educado. Fala: vou orar para saber se é. Então,
Porque Deus quer que você se envolva nos projetos que Ele tem prioridade de demanda para a sua vida. Tem batalhas que é para a pastora Cássia entrar, mas não é para o Marcelo entrar. Entende isso? Tem batalhas que é para a pastora Claudete entrar, mas não é para a Pen entrar. E como discernir isso? Perguntando para Deus, se envolvendo com Deus, discernindo o ciclo do tempo de Deus, porque Deus responde orações. E se o filho não entende os processos e vai entrando nas batalhas espirituais sem obediência ao princípio de Deus, cuidado, a resposta pode se tornar um peso na sua vida, ou na vida dos seus filhos, ou no futuro da sua geração. Então é preciso discernir o tempo e o juízo. Tempo e juízo. Tempo e juízo. Sempre ter esse entendimento. Amém? Amém. Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 4. Todos os mandamentos que eu hoje vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto. Repita comigo: 40 anos. 40 anos no deserto. Vocês estão vendo alguma coisa semelhante, recordando aí da palavra de anteontem? 4? Está vendo? 4? 10 vezes 4? 40? Tem um mistério no 4, gente. Tem um mistério no 4. Isso é provado profundamente na palavra de Deus. Por que Deus deixou 40 anos? Porque Deus precisava de 40 anos a fim de te humilhar e te provar e saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná. Dá uma pausinha aí. Por que Moisés faz essa observação? Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná. Quando você está com fome, você quer comer coisinha leve ou coisinha pesada? Você está com fome, você quer logo uma costela cozida com batata, é ou não é? Meu Deus. Sabe qual a sensação de sociedade que o maná dava quando eles comiam na primeira instância? Quase nenhuma. Maná é coisa leve. Pelas descrições bíblicas do maná, é coisa leve. Aquele povo não podia ter congestão no deserto. Aquele povo não podia passar mal de madrugada. Aquele povo não tinha PA para ser atendido. Eles não podiam comer o que eles queriam. Se você chegar em casa de noite, os maridões aí, chegar em casa de noite com aquela fome, a sua esposa tiver feito uma saladinha de rúcula, um bifinho grelhado, quase sem gordura nenhuma, poxa, você vai comer. Sabe que hora que você vai sentir que passou a sua fome? Uns 40 minutos depois, 1 hora, morrendo de raiva. Não tem mais nada não, cadê aquele arroz de carreteiro? Por isso que Moisés fez esse grito: te deixou ter fome e te sustentou com maná. Não é o que você quer, é o que você precisa, que nem tu, nem teus pais conhecias, para te dar a entender que olha só, que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, também não precisam comprar roupa nova, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Em todo o tempo, Deus quer se relacionar com você com integridade.
com profundidade. E Ele quer te ensinar que Ele é o mentor, que Ele sabe a resposta, que Ele sabe que tem ali depois da curva. E se o intercessor não tiver esta postura comedida, ele vai entrar na frente de Deus e vai determinar para Deus o que Deus disse que não é o tempo de acontecer. Por isso que Israel precisou ficar no deserto 40 anos para ser provado por Deus. Adiantava Moisés rolar na terra, chorar, bater a cabeça na pedra, gritar: é muito tempo, Deus! Era 40 anos, não tinha conversa. E aí? Vamos parar de nos relacionar com Deus? Vamos achar que Deus é mau? Não! Vamos entender o juízo e o tempo das coisas. Vamos ser intercessores que fazem parte do exército de Deus, do seu jeito, como tu queres, no tempo que tu queres, para que aconteça. Nós somos a geração imediatista. Nós estamos acostumados com um clique e uma resposta. A gente gosta de comer steak congelado, frita com 3 minutos, mas a gente não tem paciência para esperar cozinhar uma carne de segunda. Está demorando demais. É ou não é, irmãos? Nós queremos as coisas rápidas, nós queremos as coisas velozes, nós queremos respostas. E a nossa vida de intercessão passa a ser um produto desse meio, se nós não tivermos inteligência espiritual. Senhor, já tem uma semana que eu estou intercedendo por esse negócio e esse milagre não acontece. A resposta pode ser: meu filho, você vai interceder 1 ano, porque em 1 ano eu vou provar seu coração, vou ver o que você quer, vou ver o que está dentro de você. E se você entender isso, vai ficar mais fácil. Senhor, mas se você não perguntar, se você não entrar no processo de Deus, você vai ser um imediatista frustrado. Você vai querer respostas rápidas, você não vai querer comer o maná, você só vai querer ficar na picanha. Nem só de pão viverá o homem. O maná sustentava, mas o maná não matava a agressividade da fome. Eles tinham que comer, esperar, ter disciplina alimentar para se sentirem saciados. Sabe o que isso gerou neles? Revolta. Chegaram uma vez para Moisés e falaram: Moisés, nós estamos cansados desse maná, nós queremos carne, Moisés. Conhece esse episódio do povo de Israel no deserto? Deus dando maná todo dia. Esse maná que cai do céu. Quem já ouviu falar da dieta Dukan? Aí. Quem já ouviu falar da Dukan? Eu chamo aqui de Ducão. Você tem que ficar 7 dias comendo só carne. Pior que eu entrei nessa. Emagreci 4 quilos na semana, mas eu senti o amargo da vida, comendo só carne. Podia comer tudo quanto é tipo de carne. Carne no café da manhã, carne no almoço, carne no jantar. Meu Deus, com 3 dias, o fel, o sentimento amargo no interior é uma coisa terrível. Eu não aconselho para ninguém fazer isso. Deus colocou Israel na dieta do cano 30 dias. Moisés, vou mandar codornizes do céu, elas vão tapar o deserto, mas eu não mando maná, vocês vão comer só carne. Aí eles foram comendo carne 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Senhor, cadê o docinho do maná? Deus, Ele é disciplinar. Deus, Ele quer o tempo todo nos levar para o processo dele. Você está entendendo isso, meu amado? Nem só de pão vive o homem, nem só da resposta que o intercessor quer ele vive. O intercessor vive das respostas e dos processos. E o intercessor tem que ter entendimento disso, porque essa é a vontade de Deus. Que você ore, que você clame, que você veja milagres, mas que antes de tudo isso, você tenha discernimento do tempo e do modo das coisas acontecerem. Senhor, tem 20 anos que eu oro
acontece? Você está orando? Se preocupa não, Deus está trabalhando. Você não vai perder essa batalha. Continue a orar, continue a clamar. Tenha discernimento do tempo. Às vezes é necessário deixar ir, para que possa voltar curado, completo, perfeito. Só os sábios vivem isso. Dentro do processo do povo de Israel no deserto, existe uma revelação, algo que eu refletindo com Deus, lendo a história de Israel no deserto, lendo, relendo, me envolvendo, me apaixonando com a história. Aqui na minha Bíblia, no último capítulo do livro de Deuteronômio, eu coloquei aqui uma declaração. Dia 1º de abril desse ano, eu coloquei aqui 11h36. Termino mais uma leitura do Pentateuco. Adeus, Moisés, estou em lágrimas. Porque a leitura da palavra tem que te colocar dentro da história. E eu já li algumas vezes o Pentateuco. Você começa lá em Gênesis e vem se envolvendo, e ali em Êxodo nasce o menino no Egito, e o menino é colocado no cesto e é jogado no rio, e o menino cresce no Egito, e o menino vai para Midian, e o menino volta do deserto, e o menino liberta o povo, e o menino leva esse povo para o deserto e vive com esse povo 40 anos. E eu me envolvo com essa história. E esse dia eu estava assim, eu estava chorando mesmo, porque quando Moisés subiu para o monte, Deus falou: Moisés, sobe para o monte, porque te tomarei, e hoje você vai morrer. Eu falei: Deus, esse cara fez tanto, esse cara se deu tanto, esse cara intercedeu tanto, esse cara clamou, esse cara foi tão amassado, esse cara não podia morrer, tinha que ser eterno. O meu envolvimento com o texto ali, sabe, eu queria dar um beijo no rosto de Moisés. Só que Deus o tomou para si. Deus o tomou para si, e Deus deu uma dura sentença para Moisés: porque você bateu na rocha quando eu te mandei que falasse com a rocha, e não me santificou ante ao meu povo, você não conduzirá meu povo na terra que eu te prometi. Doloroso, mas fruto do envolvimento de Deus com o seu servo. Nós temos que entender, irmãos e irmãs, que Deus, Ele não está sob o nosso comando, Ele é o nosso comandante. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não dá para negociar. É no processo dele, é no tempo dele, é na forma dele. Então, intercessão não é uma vida de direcionar Deus. É uma vida de ser uma porta para que Deus entre na terra através de você e faça o que Ele quer fazer, simplesmente porque Ele quis te envolver no processo. E a outra ponta, a outra asa desse entendimento que traz o equilíbrio é que sem a oração não vai acontecer. Mas peraí, como que não vai acontecer se Ele já determinou? É porque Ele quer te envolver no processo. E se você não orar, não acontece. Acontece na vida de quem ora. Só que na hora de Deus, no tempo de Deus e na forma de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu fico receoso de não ter entendimento, mas graças a Deus vocês estão entendendo. Quantos anos Israel ficou no deserto? 40 anos. Eu estava refletindo sobre isso e conversando com algumas pessoas. Algumas pessoas começaram a me contar. Foi umas 2 semanas que eu ouvi muito isso. Pastor, 2 anos eu estou sofrendo uma situação. Pastor, 2 anos eu entro no emprego, eu saio do emprego. Sempre 2 anos. 2 anos de uma luta aqui, 2 anos de uma luta ali, 2 anos. E eu comecei a pensar nesse negócio. Falei: Deus, por que 2 anos? Aí eu fui orar. E um dia eu estava no cantinho, no sítio, orando. E o Espírito Santo me falou profundo no coração: eu vou te ensinar por que 2 anos. Eu falei: amém, Senhor. E Deus começou a me dar essa revelação que eu vou passar para vocês agora. Não estou fazendo uma doutrina,
é apenas uma revelação muito coerente que Deus me deu. Amém? 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 Em quantos dias Deus formou o mundo? 7 dias. Ok? 7 dias Deus criou o céu e a terra e descansou no 7º dia. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus, Ele é atemporal. E para que Deus possa medir uma pessoa, Deus precisa de um tempo. Viram o que diz no versículo 3 ali? Não sei se foi no 3 ou no 2. Volta lá para mim, por favor, querida. É no 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Você concorda comigo que Deus precisa de um tempo para saber o que está dentro do seu coração? Deus precisa de um tempo para saber o que está dentro do coração de qualquer ser humano. E isso está diretamente ligado ao processo de intercessão. Porque o intercessor que vai estar intercedendo por alguém, que vai estar intercedendo por si mesmo, tem que ter consciência de que Deus está trabalhando no tempo. Lembra do exemplo do táxi? Deus precisa de tempo. E o 7 é uma referência de obra completa. Deus criou o mundo em 7 dias. E aí Deus trouxe ao meu entendimento e ao meu coração: quantos dias você acha, meu filho, que uma pessoa precisa para cumprir um ciclo na sua vida, para me provar se ela está provada ou reprovada? Porque Deus vai conduzindo o processo, vai conduzindo. E aí, no final do processo, se você estiver aprovado, você muda de fase. Se você não estiver aprovado, o que acontece? Você é reprovado. Quando você é reprovado, o que você tem que fazer para ser aprovado? Cumprir o ano todo de novo, é ou não é? Gente, tem bomba no reino do Espírito, viu? Lembra da bomba lá da escola? Tem bomba no reino do Espírito. Quantos dias tem 2 anos? 730. 365 mais 365 igual a 730. É uma referência. Então temos 700 dias. 700 dias eu acho que é um número bom para provar o que está no coração do ser humano. Te prova na vida de uma pessoa. Deus te prova todo dia. Todo dia Deus está te medindo. Todo dia Deus está medindo o seu coração. Todo dia Deus está olhando o que tem aí dentro. Todo dia Deus está te provando. E Ele quer te aprovar, mas Ele precisa que a obra seja completa. Então 700 é um bom número. E aí eu somei esse entendimento com muitas informações. 2 anos eu perdi o emprego, comecei de novo. De repente Deus está provando a humildade. 2 anos eu estou com uma luta dentro do casamento. E eu entendi que Deus vai provando. E quando chegamos no final do ciclo da provação, se não estamos aptos, somos reprovados. E quando somos reprovados, o que Deus nos dá? Um novo ciclo de mais 700 dias. Dá uma volta. Consegue perceber isso? Meu filho, você quer fazer a obra de Deus, você precisa alinhar seu caráter, você precisa ser mais humilde. Eu quero estar no louvor, eu quero estar na palavra, eu quero ir para as nações, eu quero tanta coisa. Meu filho, olha para dentro, revisa as colunas, conserta esse coração. É ou não é, irmãos? Deus deu 700 dias. Reprovado, volta para o final da fila, mais 700 dias. Aí eu falei: tá bom, Senhor, na palavra me dá o fundamento para eu entender certinho. Deus falou comigo: por que você acha que eu deixei Israel no deserto 40 anos? Eu falei: bom, Senhor, não faço a mínima ideia. Eu sei que o Senhor deixou 40 anos. Deus me disse: porque eu sou
Deus misericordioso. Aí Deus me deu outro número da Bíblia, 10. 10 é o número do juízo de Deus. 10 mandamentos. Quantos são os mandamentos? Juízo de Deus. Está ali, manifesto. Deus deu para Israel 10 ciclos de 700 dias. Tá bom? Para que eles fossem aprovados. Deus dava um ciclo, conduzindo, pelo qual o Senhor Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber. Deus deu um ciclo, Israel reprovado. Deus é misericordioso. Outro ciclo, Israel reprovado. Gente, eles poderiam ter chegado em Canaã. Vamos ser generosos? 60 dias de caminhada, andando, dormindo, parando. Podia ter chegado em Casa Barneira. Reprovado, mais um ciclo. Reprovado, 3 ciclos. Reprovado, volta de novo. Está entendendo? O discernimento do ciclo. 10 ciclos de 700 dias. Quantos anos dá? 20 anos. Eu não disse que 2 anos tem 730 dias? Eu estou trazendo para vocês uma referência. Tira a sobrinha de 30 aí. 10 vezes 700 dias, 20 anos. Ok? Amém ou não amém? Você está entendendo? Tudo bem. Com 10 ciclos, era para Deus ter acabado com a conversa. Mas a misericórdia de Deus é transbordante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando você está passando provações infindáveis na sua vida, não é porque Deus não é bom, é porque Deus é misericordioso. Ele está trabalhando você, e você está com o olho só na situação. Se você morrer e a situação não resolver, mas dentro de você consertar, você venceu, porque o objetivo da sua vida é ir para o céu. O objetivo da sua vida não é comprar a casa que você tanto ora, não é resolver o problema que você tanto ora, não é nem curar a enfermidade que você tanto intercede. Esse não é o objetivo da sua vida. Isso é dádiva de Deus para a sua vida. O objetivo da sua vida é ir para o céu. E se para ir para o céu precisa arrancar um braço, que arranca. Quem disse isso foi Jesus. Melhor que entre no céu sem um braço do que com os dois vá para o inferno. Essa é a visão da sabedoria, que discerne o tempo e o juízo, porque a iniquidade dos homens pesa sobre eles. Então você está conseguindo entender como que é sério? 10 era para estar pronto. Deus falou: eu dou mais 10. O problema não era Deus, o problema era eles, que murmuravam, reclamavam, não se humilhavam, não se quebrantavam, não entendiam, não se colocavam na posição como Daniel colocou, parceiro de Deus, envolvido com Deus, vivendo com Deus, humilde, quebrantado, que quer a vontade de Deus. E Deus queria gerar isso naquela nação, e Deus insistiu para gerar isso, porque não era só pôr o pé na terra prometida, era pôr o pé na terra prometida e era continuar reto dentro da terra prometida, porque eles não conseguiram. 10 ciclos de 10 anos, de 2 anos, 20 anos, reprovados. O que Deus fez? Deu mais 10 ciclos, reprovados de novo. Aí Deus falou: geração má e perversa, nenhum de vocês pisará na terra que eu prometi. Todos vocês morrerão nesse deserto. As próximas gerações pisarão. Só os que têm 20 anos para baixo. Qual é o detalhe de 20 anos para baixo? Qual é o tempo que o ser humano precisa para alcançar uma maturidade, irmãos? Via de regra não é 20 anos. 20 anos o menino já está começando a trabalhar, já terminou o segundo grau. Não é. 20 anos já está podendo casar, já tirou carteira de motorista. Os primeiros 10 anos é muito criança. Você pode cobrar alguma coisa de uma criança de 10 anos no que tange a maturidade? Pode cobrar? Não pode cobrar. Por que Deus falou os de 20 anos para baixo ficam? Porque eu sou misericordioso. Eles estão no primeiro ciclo de provas. Eles estão imaturos. Eu estou conduzindo eles. Eles nasceram dentro
do ciclo de provações. Então eu não vou ser injusto de eliminá-los na reprovação. Reprovados são vocês, barba branca, cabelo branco, velhos, coração duro, cerviz endurecida. Vocês vão morrer no deserto. Mas os que estão na primeira década de ciclos, eu vou deixar eles entrarem na terra prometida. E aí Deus trouxe para dentro da terra prometida aquela geração. E a geração que ficou 40 anos no deserto, ali terminou a sua história. Você consegue entender que Deus é um Deus de ciclos? Você consegue entender que para entrar nas guerras espirituais você tem que ter sabedoria, discernimento, entender qual é a demanda? Quem entendeu isso fala, eu entendi. Eu entendi. Porque toda batalha de intercessão que você entrar vai fazer o que nós vamos ver nesse vídeo com você. Apaga as luzes para mim, fazer um favor. E o ser humano tem uma coisa em comum. Sabe o que é? Doçura. Existe doçura dentro de todo ser humano. E sabe o que é a intercessão? É deixar extrair a doçura que está dentro de você. Quando tem ódio, você intercede para que haja paz. Quando tem soberba, você intercede para que haja humildade. Quando tem perda, você intercede para que haja ganho. Quando tem destruição, você intercede para que haja construção. Interceder é se deixar moer pelo triturador da vida. Interceder é deixar sair a doçura que tem dentro de você, a unção do Espírito Santo. Uma vela para iluminar, ela tem que derreter. Uma cana para sair o caldo, ela tem que ser moída. Cuidado com as batalhas que você tem entrado. Todas elas você está sendo moído. Quem já terminou a intercessão e se sentiu todo quebrado? Levanta a mão primeiro. É desse jeito que a gente fica. Todo quebrado. Você está nesse lugar, sendo moído, sendo moído, sendo moído, e vale a pena ser moído. Jesus foi moído por você, Jesus foi moído por mim, mas Jesus entendeu o tempo de ser moído. Jesus viveu isso aí na cruz, mas ele foi viver na cruz no tempo certo, com 30 anos. Até os 30 anos ele se guardou e se preservou. Por que ele não começou antes? Porque o tempo de Deus era com 30, para ele começar a ser moído, e ia ser moído até o final. Mas a morte dele gerou a nossa vida. Então, intercessor, aprenda a discernir o ciclo. Tenha sabedoria. Para tudo tem tempo e tem modo, porque você é aquilo ali. Você é a cana. Você põe para fora a doçura, e a doçura alimenta as nações. Se aquele cara pegasse aquele caldeirão de caldo de cana ali e jogasse fora, o trabalho daquela cana teria sido em vão. É ou não é? O trabalho daquela cana valeu a pena, porque alguém bebeu aquele caldo depois. No caso, essa manhã, eu na feira. Por isso o trabalho dessa cana valeu a pena. O intercessor é a cana, e a cana tem que discernir o tempo de entrar no moedor, para que o resultado seja perfeito em Deus. Você pode ficar de pé.